Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio. Ainda o caso Vini Júnior é muito interessante. Eu cantei essa pedra aqui na segunda-feira, né? O Vinícius Júnior teve uma coragem absurda, um cara de 22 anos de idade, e ele encarou uma bronca. Eu já falei aqui, encarou também porque tem um alto salário, encarou também porque é um jogador falado, conhecido no mundo todo, etc e tal. Mas ainda assim, é um cara de 22 anos de idade. E ele encarou de frente essa história toda, aquela vergonha toda. E também, com apoio do governo brasileiro, voltando a repetir aqui só para lembrar, Lula fez um pronunciamento duro lá do Japão ainda. Aí vários ministros aqui do Brasil, né, do governo, também, eu não sabia, soube hoje, a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, fez contato com a ministra ou ministro, não sei se é um homem ou mulher, de um cargo semelhante ao dela lá da Espanha, e juntos, os dois ministérios em conjunto, trabalharam nessa história. Em resumo, então vamos lá. Eu já tinha falado que o cartão vermelho dele foi... Não tinha falado, vou falar agora. O cartão vermelho que ele recebeu naquela partida foi cancelado. Aliás, eu já falo isso a respeito do futebol brasileiro. Há absurdos, tudo bem que esse foi um caso extremo, mas há absurdos no futebol brasileiro, tanto de jogadores que mereciam ter sido expulsos e não foram, de forma assim grosseira, grosseiramente, lances grosseiros, como o contrário, injustiças grosseiras de gente, de jogador expulso que não deveria ter sido expulso. Tem que ser possível você, depois de fora, um tribunal ou a própria direção da CBF, estou falando do Brasil, tomar uma decisão dessa, de punir o não punido ou de retirar uma punição vergonhosamente indevida. Então foi feito isso, o cartão dele foi cancelado. O Real Madrid está jogando hoje, agora, por sinal. Ele não está jogando, mas aí eu acho que é também para dar uma preservada na imagem e tal. Mas teve homenagens a ele lá no estádio Santiago Bernabéu, que é o Santiago do Real Madrid, que é o estádio do Real Madrid. A polícia espanhola prendeu 7 pessoas, sendo que 3 delas já foram liberadas, mas aí é aquela coisa, ficha o cara é liberado, vai responder em liberdade, mas enfim, prendeu 7 pessoas. Atrás do gol lá, onde estava a torcida do Valência, que é um setor meio que emblemático para a torcida do Valência, vai ficar fechado, salvo engano meu, por 9 jogos. Ninguém vai poder ficar ali, fica em outro lugar do estádio, mas não ali, que é um lugar, volto a dizer, simbólico, né? Tem meio que ícone, essas coisas meio icônicas. Tem mais coisa que eu não anotei, mas tem. Não. Aí, assim, na Itália estão tomando providências quanto a isso. O presidente da La Liga, que no domingo tinha se manifestado de uma forma até bem escrota, meio que acusando o Vinícius Júnior por ser o responsável por aquilo tudo, ele hoje admite que houve racismo, que isso não pode continuar desse jeito e pede desculpas ao Vinícius Júnior. Enfim, se conseguiu coisas... Claro que eu li o texto do meu amigo Beppe sobre isso hoje. Claro que, assim, coisas mais rigorosas que deveriam acontecer, ele não tem, eu também não tenho dúvida de que não acontecerão. Tipo assim, quando um clube fizer uma coisa dessa, vai perder não sei quantos pontos. Vai ficar jogando um ano sem público. Vai ser rebaixado para a série subsequente. Isso, infelizmente, a gente não vê ainda como possibilidade de acontecer. Mas já é alguma coisa. É um pequeno passo.
é muito pequeno pelo mal que estas pessoas fazem ao futebol, aos jogadores negros, à sociedade da Espanha, do mundo, né? Então é muito pouco, mas já é alguma coisa. Isso só foi possível pela corajosa atitude do Vinícius Júnior, pelo apoio restrito que o governo Lula deu ao Vinícius Júnior. Vocês imaginem se isso fosse no governo Bolsonaro. Aliás, quero falar disso agora. Olha que eu entro todo dia no Facebook, no Instagram, no Twitter e acho que é isso, essas redes. Eu não vi, e eu sigo, né? Sigo não, chega para mim mensagem desses vários pilantras desses bolsonaristas. Eu não vi nenhum minto. O Moro fez uma manifestação bem burocrática e o Kim Kataguiri. Esse eu não posso dizer bolsonarista, porque ele, na verdade, bate no Bolsonaro e no Lula, mas é um cara da direita. Foram os dois únicos e de forma bem superficial, bem burocrática. Nenhum outro. Aqueles bolsonaristas raízes mesmo, os filhos dele, o Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro, o partido do Bolsonaro, ninguém. Eu não vi nenhuma manifestação em defesa do Vinícius Júnior, ou não precisa ser em defesa do Vinícius Júnior, mas criticando a atitude racista da torcida do Valência. Que não é só da torcida do Valência. Várias torcidas de times espanhóis, na Itália, na Alemanha, não tenho muita repercussão disso, não tenho muita noção disso. Aqui no Brasil tem, na Argentina tem muito. Outra coisa que eu senti falta, também eu não vi nessas redes sociais, muita repercussão entre jogadores brasileiros. Outra coisa que poderia ter tido lá, né, naquele mesmo jogo, todos os jogadores do Real e do Valência têm se retirado de campo. Não jogamos, não vamos jogar. Desse jeito não vamos jogar. São coisas que ainda estão longe de acontecer, mas um dia vai acontecer. Aqui no Brasil, poucos jogadores. Tem aqueles mais destacados da seleção brasileira, né? O Militão, o Neymar falou, o Richarlison é sempre presente nisso, Juninho Pernambucano, enfim. Mas jogadores assim do atual Campeonato Brasileiro da Série A, eu vi pouquíssimos. Inclusive, jogadores do Flamengo e do próprio Clube Flamengo. Eu não vi. Se alguém viu, me diz aí. Eu não vi. O próprio Flamengo, clube que formou o Vinícius Júnior, né, onde ele se destacou para ser vendido para a Europa, não vi manifestação. Eu ia falar mais alguma coisa. E ontem foi o Brasil, mais uma vez, coroado pelo bolsonarista, senador Magno Malta, que criticou a imprensa, diz que a imprensa está fazendo muito alarmismo com essa história, que isso não precisa fazer tanta... Está balançando aqui. Toda hora a câmera balança. Balançou de novo. Eu não posso me mexer. E fez uma agressão. Ele finge ser uma ironia, mas na verdade é uma agressão, dizendo que a Sociedade Protetora dos Animais deveria protestar contra a não é desmoralização, contra o uso indevido e as agressões aos macacos. Ou seja, na verdade, ele fez uma sincronia entre um homem negro, Vinícius Júnior, e os macacos. Então ele diz, estão só falando do Vinícius Júnior e ninguém defende os macacos. É uma vergonha. O PT, PSOL, todo mundo entrou lá na comissão de ética, entraram no STF, não vai dar em nada, infelizmente. Infelizmente não vai dar em nada. Mas essa aí é a turma bolsonarista que a gente conhece. Por isso, não há nenhuma manifestação deles repudiando o racismo e se solidarizando com o Vinícius Júnior. Começou a baixaria na CPI do MST. Ontem, vários deputados lá, só para vocês entenderem, nessa CPI, a grande maioria que está lá é de deputados
bolsonaristas, deputados da bancada da bala e deputados do agronegócio. A bancada que defende o MST é pequena, apesar de muito valorosa. Tá? Estão lá a Sâmia Bonfim, do PSOL, está lá a Gleisi Hoffmann, do PT, outros deputados do PT e do PSOL, acho que é só a Sâmia, que são valorosos, e eles vão fazer muito barulho, mas são minoria, a gente tem que ter isso claro. E aí já começaram a chamar todo mundo do MST de bandido, de arruaceira, aquelas coisas e tal. A Sâmia estava defendendo o movimento e estava citando que o presidente da CPI, que é um cara da bancada da bala, ele está sendo, foi ontem, indiciado pelo Alexandre de Moraes, não é indiciado não, ele está sendo investigado a mando do Alexandre de Moraes, exatamente por participação nos atos de 8 de janeiro e atos antidemocráticos de um modo geral. E aí, quando ela estava lendo a notícia, ela estava apenas lendo o presidente, fulano de tal, foi aqui, tá aqui, tô lendo aqui no G1, o cara simplesmente cortou o microfone dela para não deixar ela falar. Obviamente, ela arrumou uma confusão muito grande, tá certa de fazer isso, e depois falou o quanto quis, e aí aproveitou e ainda repudiou também a atitude de terem censurado a voz dela. Uma outra vergonha que está acontecendo, as medidas provisórias da estruturação do governo, isso é uma coisa que francamente eu não entendo. Está previsto na Constituição, mas eu não entendo. Um governo é eleito, o Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos. E aí ele monta o governo do jeito que ele quer. A fazenda eu vou dividir em 50, a agricultura eu vou juntar tudo numa só. Enfim, ele organiza o governo como se organizasse a estrutura da sua empresa, do seu negócio, enfim, estrutura o governo. Porra, ele tem 60 milhões de votos. Ele tem deveria ter toda a autonomia e toda a credibilidade e toda legitimidade para fazer isso. Mas a Constituição diz que, na verdade, ele tem que fazer isso provisoriamente e isso ser submetido ao Congresso. É um absurdo, porque ninguém no Congresso teve 60 milhões de votos nessa eleição como o Lula teve. Mas é o que está na Constituição. E aí, isso sempre foi tratado, sempre, mesmo no governo Bolsonaro, com o PT na oposição, sempre foi tratado de modo burocrático. Ah, tá bom, tem a medida provisória lá, vai, tramita, vota e pronto, acabou. O Centrão está conseguindo para mostrar, para criar dependência do governo com ele, Centrão, está mexendo em várias coisas, está tirando órgãos importantes do Ministério do Meio Ambiente, mandando para outros ministérios, praticamente esvaziando o Ministério dos Povos Indígenas, também mandando para outros ministérios. Claro que é tudo governo Lula, mas é diferente, porque assim, o Ministério dos Povos Indígenas foi um ineditismo do governo, um compromisso de campanha, um compromisso internacional que o Brasil assumiu, e na verdade o Centrão está descaracterizando tudo isso. Eu acho um absurdo e acho, não tenho certeza, estava vendo aqui na Globo News, mas já vi em outras e tal, os jornalistas, aí não é nem por sacanagem, até porque eles estão criticando, né, isso e defendendo que o governo tem que ter autonomia para fazer tudo isso sozinho. Mas eles não usam os argumentos corretos. Em nenhum momento eles disseram exatamente isso. Eles entrevistaram, inclusive hoje eu vi, a entrevista do presidente do relator dessa medida provisória. E não fala para ele assim, olha, vem cá, mas o senhor teve 60 milhões de votos? Porque o Lula teve. Não falam, cara. Então eles usam, aí fica só assim, mas por que tá tirando? O cara dá lá uma chavecada qualquer. Não, tô tirando porque fica melhor assim. Não é você que vai saber se fica melhor assim ou assado. Quem teve 60 milhões de votos foi o Lula. Eu acho que a imprensa tinha que bater nisso e dizer o seguinte, qual é a sua legitimidade para fazer isso se quem teve 60 milhões de votos foi o Lula, não foi o senhor? É isso.
e bota o cara não, ele não vai ter resposta. Claro que ele vai falar qualquer bobagem, mas resposta ele não terá. E, gente, para finalizar, o governo aprovou ontem na Câmara o arcabouço fiscal, que também é chamado de âncora fiscal, que também é chamado de marco fiscal. É importante, mais uma promessa de campanha do Lula cumprida. Parabéns ao Haddad. O Haddad teve um desempenho absurdo de bom, conversando com paciência, conversou com todo mundo que tinha que conversar, com o empresário, com o banqueiro, com o Congresso, enfim. E no Senado não deve ter dificuldades, o problema maior era na Câmara. E estou vendo ali que a Tina Turner morreu, aí me desconcentrei aqui. E assim, é uma vitória expressiva, uma promessa de campanha cumprida, e quando lá ainda no governo Bolsonaro, já no governo da transição, e o Haddad e o Lula propuseram a tal medida provisória da transição, né? E aí se comprometeu que em agosto apresentaria o texto do arcabouço, e o texto foi apresentado em março e já está votado na Câmara antes de maio terminar, e no Senado deve votar até o final de junho. É espetacular, espetacular, e mostra o compromisso do governo com a questão fiscal, em não gastar mais do que recebe, do que arrecada, ou seja, tudo ao contrário do que não só os bolsonaristas, mas a direita, a imprensa, sempre falam do Lula, sempre falam do PT. Parabéns ao governo, parabéns especialmente ao Haddad, e claro, parabéns ao Lula, que é quem, na verdade, é o cara que dá condições para que os ministros façam um bom trabalho. É isso aí. Até amanhã.